falaremos sobre os monges anacoretas e toda a tradição do deserto, né? Que nos leva até São Paulo de Tebas, que foi o primeiro eremita, ou o anacoreta. Ele também irá ter uma conexão ali, uma pequena conversa com Santo Antão, que irá sepultá-lo no deserto da Tebaída. Falaremos sobre esses dois patriarcas que são muito importantes para nós que estudamos, né, a patrologia, os padres do deserto e também a patrística. Então, vos peço que encarecidamente deixem um like, que inscreva-se no canal e também compartilhe para os seus amigos. É isso, vamos ao início do vídeo. Bom, tudo começa ali nas últimas décadas do século III, né, com São Paulo de Tebas, este que vinha de uma família muito rica e que aos 15 anos acabava de perder seus pais. Ele tinha uma irmã que era casada com um homem, que no caso era o seu cunhado, e que este cunhado estava de olho no seu patrimônio. E assim acaba denunciando ao imperador Décio, às tropas romanas, que este homem, São Paulo de Tebas, era um cristão. Fazendo essa denúncia, acabam que as tropas vão persegui-lo, e ele aos 15 anos acaba-se por isolar-se no deserto da Tebaída. O deserto se chama assim porque ele é em razão da cidade de Tebas, né? Tebas no Egito, não na Grécia, tá, gente? Então ele acaba por se isolar lá e vive até os 113 anos no deserto da Tebaída. Um homem que renunciou tudo, os vícios, o dinheiro, todas as coisas, somente para poder adorar a Deus no deserto. Esta é a introdução. Agora nós falaremos como que se deu, né, essa tradição do deserto, através desses dois patriarcas, Santo Antão e São Paulo de Tebas. Então, o monacato eremita, ou anacoreta, ele acaba por surgir em 3 regiões do Egito. O Baixo Egito, que pega ali a região de Alexandria e também a delta do Nilo. O Médio Egito, que pega a cidade de Panópolis, Licópolis, Heracleópolis. E o Alto Egito, a mais importante região, que pega ali a cidade de Tebas e também o deserto da Tebaída. Diversos monges, vendo a atuação de São Paulo de Tebas, acabam que por seguir essa vida. Então eles invadem o deserto da Tebaída. Ali se vê velhos centenários fazendo jejuns extraordinários e também fazendo a manutenção da sua pureza. Também se vê jovens que, tendo uma vida pecaminosa, acabam que por se arrepender de seus pecados e também entrando nessa vida monárquica, nessa vida eremita, também para poder reconstituir a sua pureza de alma, né? E também os jovens mais puros querendo manter a sua pureza. Claro que falando sobre pureza não embarcamos somente, né, os pensamentos, mas também as ações, né? Eles vendo uma Alexandria, por exemplo, lotada de pagãos, lotada de perseguições, porque Alexandria foi um foco muito grande das perseguições romanas, principalmente na época de Maximino Daia, que é logo ali pela época de 311, 313, e que até o Santo Antão irá ajudá-lo. E eles, dentro dessa situação, acabam que por entregar-se à vida santa nos desertos da Tebaída. E também, gente, logo após o término das perseguições no Édito de Milão de 313, que Constantino fez, tendo várias gerações formadas esse espírito de martírio, eles acabam que por entregando-se ao martírio da carne dos monges, entrando no deserto e vivendo essas vidas totalmente abnegada do vício, do pecado, do ódio, de qualquer tipo de coisa que possa tomar essas cabeças deles para outras coisas a não ser Deus. Lembrando que desde o início da igreja nós temos diversos relatos de vida entregada, consagrada a Deus. Só que no início do século IV, a igreja põe um porém nesse daí. A igreja põe um porém nessa situação, pois essas pessoas viviam muito próximas ao ócio, ao vício, às tentações, viviam próximos às suas famílias,
próximos aos seus amigos. Então, isto servia de tentação para desvirtualizar as suas almas do seu objetivo, né, da sua consagração. Isso também ocorreu com os anacoretas no início. Eles inicialmente não foram diretamente ao centro do deserto, eles foram por fora dos muros da cidade. Só que isso, né, vendo que essas pessoas elas acabavam que por se desvirtualizando, em decorrência também da população ver esses homens virtuosos se entregando a vida por Cristo e querer, né, ir lá encher o saco deles, vamos dizer assim, eles acabaram que por se distanciando cada vez mais. Agora eu vou falar um pouco da história de Santo Antão para que vocês façam essa conexão com isso que eu estou falando, pois Santo Antão também foi um grande patriarca do deserto e ele que é o principal, apesar de São Paulo de Tebas ele ter sido o primeiro, né, deles. Santo Antão acaba que por ter uma importância maior, porque as tentações que ele sofreu na sua vida realmente é algo de dar calafrios. Ele não só sofreu, mas como resistiu elas firmemente. Assim que vamos para a sua história. Santo Antão nasceu em 251 em Quemã, no Alto Egito. Ele era filho de pais ricos também e tinha uma irmã. Só que esses pais deles acabaram deixando uma fortuna gigantesca para ele. E ele, indo numa missa nessa cidade de Quemã, acaba que por escutar o Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 21, que vai e entregues tudo, né? Se queres ser perfeito, vai, entregues tudo aos pobres, volte e me siga. Ele entendeu que isso foi meio que para ele e ele acabou, né, fazendo isso mesmo. Entregou toda a sua fortuna aos pobres, exceto deixando uma parte para sua irmã, e se foi ao deserto. Ele primeiramente se foi para uns túmulos lá na região da Tebaída e ele recebia muitas tentações, né? Ele foi justamente para esses túmulos para relembrar sobre a morte, que a morte está aí, né? O famoso memento mori. Do pó viesses, ao pó vais voltar. Ele recebendo essas tentações e também recebendo muita incomodação de gente, ele acaba por se isolar num mausoléu, né? Acaba-se por isolar no centro da Tebaída, numa fortificação. Lá ele escutava muitas tentações e há relatos de pessoas que, inclusive, durante a noite, escutavam tropas barulhentas durante a noite e quando foram ver, na verdade era Santo Antão lutando contra as tentações. Claro que não eram tropas barulhentas de verdade, eram os próprios demônios enchendo o saco dele. E nessa situação, ele ficou lá durante entre 285 até 305, né? Santo Antão ficou nessas fortificações, até que ele resolve voltar, né, à civilização para poder instruir novos monges para essa vida eremítica. Ele também acaba por realizar grandes obras, né? Ele acaba ficando 12 anos lá, de 305 até 312. Ele fazendo diversas obras, exortando aos fiéis, fazendo diversos consolos, que muito bem instruídos, né? O cara realmente tinha um conhecimento espetacular e também fazendo diversas ali pregações pelo Egito. Só que ele, vendo que ele tinha se desvirtualizado do seu caminho, que aquela situação não estava agradando muito, ele acaba que por tendo receio de se orgulhar dessas suas obras e acaba que por em 312 justamente com seus apenas com 3 discípulos sobe o Monte Couzim na Tebaída e lá fica até a sua morte em 256, salvo apenas por algumas retiradas que ele fazia para pregar, para fazer algumas coisas. Ele ficou no Monte Couzim, que hoje é um monte sagrado, que lá hoje tem um mosteiro lá, não no Monte Couzim em si, mas ao redor, e lá existe também um santuário em seu nome. Ele ficava em cavernas rezando, ficava mortificando, né? Para quem não sabe o que é mortificação, você tem algum vício, você tem alguma tentação, você faz alguma coisa fora disso para poder, né,
inibir essa tentação, como por exemplo o jejum. O jejum é uma mortificação. Então, ele ficou lá durante até a sua morte em 356. Ele viveu até os 105 anos. Um homem virtuosíssimo, um homem santo, patriarca do deserto. Este é Santo Antão, o nosso patriarca. Agora nós faremos a conexão que este tem com São Paulo de Tebas. Em 342, ele recebe um sonho no qual ele vê que há outro homem que foi o primeiro eremita. Ele achava primeiramente que ele era o primeiro a se mortificar e ir rezar no deserto. Mas não, ele estava errado. Ele recebe ali um sonho de Deus e acaba que por marchar até São Paulo de Tebas. Neste caminho, ele vê um centauro e um gnomo. Este centauro representa o demônio, que fala em línguas que ele não reconhece, aponta para um lugar e corre. Qual é o sentido disso? Era justamente para aterrorizar eles. E o gnomo, ele representa, né, na fala representada por São Jerônimo, ele acaba que por o gnomo falando sobre Deus e também repreendendo a cidade de Alexandria e também a cidade de Tebas, que eram cidades que possuíam diversos núcleos pagãos que praticavam ainda iniquidades e infâmias contra o nome de Deus. Este gnomo acaba que por falar no nome de Jesus e pedindo a reza de Santo Antão para este gnomo. E Santo Antão acaba que por se alegrar por este gnomo e reza por ele. Assim ele dá continuidade à sua viagem e até chegar lá a São Paulo de Tebas. Até que eles ficam conversando durante 1 dia e meio sem cessar. E São Paulo de Tebas, logo ao final da sua conversa, ele acaba que por dizer: eu irei morrer, Deus já me revelou isso. E então ele pede que quando ele recebesse a aviso de Deus que ele morreu, Santo Antão voltasse para poder enterrar ele, né? Sepultar com dignidade. E então, Santo Antão, acabando por escutar esse pedido dele, resolve voltar, né, ao seu lugar, à sua caverna. Porém, na metade do caminho, ele escuta uma visão de Deus, na qual ele vê uma alma subindo ao céu. Era a alma de São Paulo de Tebas. Então, recebendo essa visão, ele volta até o local onde estava São Paulo de Tebas e lá vê seu corpo, né, jazindo no chão areoso do deserto da Tebaída. Só que ele não tinha instrumentos para poder cavar uma cova ali, enterrar dignamente, cristamente, este grande homem, este grande santo. Só que, milagrosamente, aparece um par de leões, estes leões que, por sua vez, cavam uma cova e lá ele pode, enfim, sepultar o grande São Paulo de Tebas. Assim fez, assim o sepultou, e ele pegou, né, a sua túnica que foi construída, que foi feita, que foi, né, foi costurada por palmeiras, por folha de palmeiras. Assim ele volta à sua caverna e lá ele fica até a sua morte. Também, né, ele utilizou essas túnicas de São Paulo de Tebas em ocasiões especialíssimas, entre elas o Pentecostes e a Páscoa. Agora eu vou relatar, né, um pouco mais da vida de São Paulo de Tebas e também irei fazer uma correlação entre Santo Atanásio e Santo Antão, que os dois tiveram ali uma convivência juntos, sim. Santo Atanásio, que seria importantíssimo para o dogma de fé da Trindade, que naquela época era muito atacada pela heresia ariana, que negava a divindade de Cristo. Bom, a vida de São Paulo de Tebas, ela foi meio que milagrosa, digamos assim, no seu decorrer eremita. Ele viveu dos 15 anos até os 113 anos no deserto, sem voltar para a cidade, apenas lá vagando, rezando pelas almas. Só que ela é milagrosa não só pelo fato do tempo que ele ficou lá, mas também pelas circunstâncias. Ele viveu numa caverna, e nesta caverna tinha uma palmeira. E esta palmeira, por sua vez, lhe dava frutos e lhe dava também
a túnica que ele utilizou e que Santo Antão a pegou logo depois de sua morte. Ele a fez, a utilizou logo depois que ele chegou lá, só que por decorrência do tempo, essa palmeira acabou por morrer, né? Morrendo essa palmeira, milagrosamente um corvo entregava a cada dia um pedaço de pão. Isso mesmo, um corvo. E essa situação para São Paulo de Tebas era realmente milagrosa, pois era um homem santo, se trata de um homem santo. E isso quem relata foi justamente São Jerônimo, né, no seu livro. São Jerônimo escreveu um livro que eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar na descrição. Ele escreveu um livro sobre a vida de São Paulo, o eremita. Este homem realmente, um homem milagroso, um homem virtuoso e que nos deixa muita lição para nós aqui, pois vivemos num tempo em que as virtudes e que as morais são deixadas de lado para dar lugar aos vícios, às corrupções, às infâmias, às iniquidades. Por mais que nós devemos nos moderar conforme os nossos vícios, podemos beber, podemos fumar, mas não devemos exagerar. Esses homens, por sua vez, eram totalmente abnegados, como eu disse, abnegados de tudo, abnegados de qualquer tipo de vício e de qualquer tipo de pensamento infame. Receberam diversas tentações, mas eles resistiram a todas, exatamente isso, a todas. Por isso que eles são hoje considerados dois grandes santos da nossa igreja, pois foram homens que sobreviveram a todos os tipos de tentações e que sofreram também ataques. Santo Antão, por exemplo, sofreu um ataque no mausoléu, e não foi um ataque qualquer. Ele realmente entrou numa caverna nesse mausoléu, e essa caverna estava cheia de demônios, e que esses demônios lhe bateram até ficarem gravemente feridos. De sua vez, ele acabou por, digamos assim, morrer, é o que a crônica fala, e que seus discípulos, vendo isto, começaram a chorar. Só que ele revive, né? Podemos interpretar isso por um desmaio. Ele revive e acaba por entrar naquela caverna de novo. Só que desta vez, indo ao ataque aos demônios, e ele acaba por meio que brilhar, e esse brilho acaba por eliminar todos os demônios daquela caverna. Agora eu vou fazer algumas conotações aqui do livro, que relata também essas histórias, a crise ariana do Lucas Lancaster, e que pode agregar um pouco mais sobre essa vida totalmente abnegada que esses monges gigantescos, sensacionais, tiveram. Então, para complementar cada vez mais este vídeo, eu resolvi pegar duas falas que estão aqui no livro de dois grandes santos. Um deles é o padre Royo Marim, que é um estudioso, não é um santo, mas de um outro santo chamado São João Cassiano. Então vamos para a primeira fala de padre Royo Marim. Ele fala assim: o traço que melhor caracterizava a espiritualidade daqueles monges santos era a sua concepção da vida cristã baseada no combate espiritual, a famosa apatheia, que eles chamavam. Eles meditavam profundamente a passagem da carta de São Paulo aos Efésios, na qual ele os exortava a se revestirem da armadura de Deus para resistirem às insídias do diabo. Esse espírito de luta e vigilância, diz o referido padre, essencial para o cristianismo, foi mantido constantemente na igreja e o seu eco se encontra já nos escritos dos primeiros padres. Entretanto, manifestou-se com uma força particular na vida e doutrina dos primeiros monges, que são como sua encarnação viva. Um relato sensacional. Esta vida de combate espiritual, principalmente, vai se basear aqui, relatado no livro, na luta contra pecados da carne, pecados espirituais e pecados também de orgulho. Aqui relata, por exemplo, nesse combate espiritual, luta-se em primeiro lugar contra os vícios que, conforme se listava na época, eram 8. 3 referentes ao corpo, né, e aos bens exteriores. Esses que são gula, luxúria, avareza, e também eles relatam aqui 3 a alma sensível, que são a ira, a assídia, a tristeza. E também agora os outros 2 restantes são relacionados
ao espírito, né? Aqui diz, e os dois mais difíceis de desarraigar, que é de desarraigar, o orgulho da carne, relacionado à desobediência, à inveja e à crítica, e o orgulho do espírito que leva à vanglória e ao desprezo da graça. E aqui também agora vamos ao relato da São João Cassiano, né? Mas só para concluir que esses pecados eram listados na época e realmente era uma luta desgraçada contra esses vícios, porque muito se falava naquela época sobre esses vícios e que esses monges empregavam verdadeiras batalhas espirituais contra essas tentações, porque como eles eram uma alma santa, o diabo não gostava disso. É muito mais fácil um santo sofrer mais tentações do que eu sofrer mais do que ele, porque ele é uma alma santa, ele está se entregando a Deus completamente, e o diabo, vendo isso, não gosta e acaba que por tentar de qualquer maneira, com qualquer coisa. Santo Antão, por exemplo, nas suas imagens iconográficas, você vai ver do lado dele uma mulher desnuda. Esta não é uma mulher verdadeira, e sim o próprio diabo tentando ele. Por exemplo, se relata também que ele, ao ver o Cristo pregado na cruz, o diabo tentava ele e fazia ele ver uma mulher pelada ali. Realmente, para você ver. Porque também as principais tentações que Santo Antão sofria eram as tentações da impureza, né? Realmente é uma das piores que se tem para sofrer. Eu, por exemplo, sofri muito com essas tentações, sofro até hoje e é uma desgraça para mim. Mas com a graça de Deus, a gente acaba que por aguentando cristamente e ganhando no bom combate essas batalhas. Agora vamos à fala de São João Cassiano. Então, São João Cassiano falava sobre as almas deles, né? Ó, dizia São João Cassiano que a alma, se não se tornar pesada pelos vícios do exterior ou pelas preocupações do mundo, ou não for manchada pelo líquido nocivo da sensualidade, como que levantada pelo atributo natural de sua pureza, elevar-se-á ao mais leve sopro da meditação espiritual para as alturas e, abandonando as coisas caducas e terrenas, transportar-se-á para as celestes e invisíveis. O esforço do asceta, continua o santo, é reconduzir sua alma expurgada de todos os vícios terrenos e purificada de todos os resíduos das paixões à sua sutileza natural. Que relato sensacional! Essa luta era muito empregada pelos ascetas, também chamados anacoretas, né? Eles empregavam um tipo de luta chamada ascetismo, que era você pregar seus olhos, sua alma a Deus. Realmente, ascetismo, ascensão da sua alma ao céu. Eles viam o mundo, a sua vida, como se ela já tivesse deixado de existir, como se estivessem às portas do céu. Por isso, tanta batalha espiritual, tanta apatheia, como eles chamavam. Agora, para finalizar o vídeo, iremos falar sobre Santo Atanásio e a sua passagem no deserto que ele teve, juntamente com Santo Antão. Santo Alexandre, que era o bispo da cidade de Alexandria e o principal diretor espiritual de Santo Atanásio, o responsável pela sua formação acadêmica e espiritual, ele não queria que Santo Atanásio ficasse sua vida inteira no deserto, pois ele reconhecia que a vocação espiritual e doutrinária de Santo Atanásio era para ajudar contra os combates espirituais e físicos também, né, contra a heresia ariana, que viria logo depois, né, ali perto do Concílio de Nicéia, que ele seria importantíssimo com a sua ótima colocação no seu grego e também de seu conhecimento sobre todas as doutrinas da igreja. Então, ele acaba que por não hesitando, né, Santo Alexandre não o proíbe de fazer isso, mas com uma condição, que ele voltasse. E ele realmente, esta viagem foi servir para ele de escudo espiritual e um escudo incrível, um escudo importantíssimo para ele realmente. Então ele acaba aqui por adentrando o deserto da Tebaída e subindo ao Monte Couzim juntamente com Santo Antão.
Este, esse tempo que eles passaram juntos realmente foi uma grande obra de Santo Atanásio, porque ele cresceu espiritualmente, ele desenvolveu uma amizade que eu consideraria depois, Santo Atanásio consideraria Santo Antão como seu segundo pai espiritual, atrás apenas de Santo Alexandre, que acabou por descobrir ele. E então ele passou diversos tempos lá, passou bastante tempo lá, ele foi com 20 anos lá e acabou por ficar alguns tempos lá. E ele envolveu, né, a cidade de Alexandria, aquela cidade pagã de Alexandria, e pregou, né. Isso não serviu de desespero para ele, né, ver uma cidade toda cheia de pagãos, de helenistas, de neoplatonistas, e ele acaba que por tendo uma inspiração, né, ele resolve ir lá pregar pela cidade de Alexandria. Só que um tempo depois, ele, sobre um império de pensamentos, voltou a ver o seu amigo, o seu pai espiritual, Santo Antão. E lá ele resolve passar mais um tempo rezando com ele, até que ele volta para a cidade de Alexandria novamente, dessa vez sólido, dessa vez com uma fortaleza espiritual. E aqui vamos ver o relato dele sobre o que ele escreve na sua primeira obra, chamada Contra os Pagãos. E ele acaba por relatar esse espírito que ele recebeu, né, de maneira secundária, né. Você vai ver aqui, ó, por exemplo, a busca pela purificação da alma, que é relatada pela depuração dos vícios e dos apegos. Essas duas virtudes se enraizaram na alma de Santo Atanásio. Então ele acaba aqui por escrever na sua obra Contra os Pagãos, ele enfatiza que elevar-se a Deus exige remover as manchas das paixões, pois, do mesmo modo que pelo pensamento deles, os pagãos se afastaram de Deus e se fizeram deuses do nada, eles podem, pelo Espírito que está em sua alma, subir a Deus e retornar de novo a Ele. Eles podem fazê-lo sem deixarem as manchas das paixões de que estavam revestidos, e se purificarem o bastante para se desembaraçarem de todo de estranho e que se ajuntou à sua alma, e se a mostrarem somente tal como foram feitas, para poder assim contemplar nela o verbo do Pai, segundo o qual eles foram feitos no começo. Também, quando a alma se desembaraça de toda a imundície do pecado difundida nela, e não guarda na sua pureza nada a não ser a semelhança da imagem, então, sem dúvida, quando esta imagem é iluminada, ela aí contempla como em um espelho o Verbo, imagem de Deus Pai, e nele contempla o Pai, do qual o Salvador é imagem. Tudo isso é fruto do tempo que ele passou no deserto, que ele passou com Santo Antão, escutando o que Santo Antão lhe tinha a dizer. Tudo isso foi incrivelmente detalhado nessa obra Adversus Gentios, que ele escreveu. Sua primeira obra doutrinária foi fruto de seu estudo também, obviamente, seu estudo contra as doutrinas pagãs naquela época, mas também para fazer essa correlação, para completar perfeitamente essa obra, esse tempo que ele passou no deserto, sobre desarregar a mancha do pecado e sobre purificar sua alma, sobre também desenvolver a virtude da fortaleza, resistir às tentações. Assim eu vos deixo aqui, talvez esse vídeo tenha continuação, porque é muita coisa que se tem para falar, esse vídeo já ficou longo, mas eu vos agradeço por ter assistido até o final e vos peço que curtam este vídeo e compartilhem para os seus amigos. Que Santo Atanásio, que São Paulo de Tebas, que São Antão intercedam por vós para que nós possamos resistir às tentações e também se desarregar dos vícios. Que assim seja. Amém.